Que tal a essência de um MBA das melhores escolas de negócios, em apenas 5 minutos? A proposta aqui é essa. Vamos destilar as ideias centrais do famoso livro de Steven Selbinger, O MBA de 10 Dias, e apresentar um framework de negócio super poderoso. Bom, vamos lá. O livro tem uma promessa bem clara, e quem lê costuma concordar. Ele realmente oferece informações úteis de forma rápida e fácil. E essa é exatamente a nossa missão aqui. Conhecimento prático, direto ao ponto. Então, a grande pergunta que fica é: e se fosse possível aprender a pensar como alguém formado num MBA de primeira linha, agora, nos próximos minutos? E olha, não se trata de memorizar um monte de jargão, mas sim de adotar uma nova forma de pensar. Porque a verdadeira essência de um MBA não são os termos difíceis. É sobre adquirir um framework poderoso, sabe? Uma estrutura mental para conseguir analisar qualquer desafio de negócios de uma forma completa. Para facilitar, a gente pode usar uma analogia. Pense em como se aprende a pilotar um veículo complexo. Para chegar no destino, é preciso dominar 4 áreas principais. Vamos dar uma olhada na primeira. O primeiro pilar, lendo o mapa do negócio. É isso, antes de sair acelerando, a gente precisa entender o terreno. Para onde estamos indo, quem mais está nessa estrada com a gente. A primeira parte desse mapa é o marketing. Ele é, ao mesmo tempo, uma arte e uma ciência. A ciência de entender a fundo as necessidades e os comportamentos dos clientes. Quem são essas pessoas? O que elas realmente querem? E para colocar isso em prática, existe a famosa ferramenta dos 4 Ps. Primeiro, o produto. Como ele se diferencia dos outros. Depois, a praça. Como fazer para chegar até o cliente. Aí vem a promoção. Como comunicar o valor que ele tem. E, por fim, o preço. Qual é a estratégia certa? Dominar esses pontos é o caminho para entender como conectar uma solução ao mercado. A outra parte do mapa é a economia. Ela estuda aquelas forças invisíveis de oferta e demanda que, no fim das contas, moldam toda a paisagem do mercado. Pensa que é como o clima, as condições da estrada que afetam todos os pilotos, sem exceção. Ok, mapa lido, terreno conhecido. Agora vamos para o segundo pilar, checando os instrumentos financeiros. Como é que está a saúde do nosso veículo por dentro? A gente tem combustível para a viagem? E para entender isso, existe uma linguagem universal. Como o livro diz, a contabilidade é a linguagem dos negócios. Tentar pilotar sem falar essa língua é como dirigir de olhos vendados. Não dá, né? E os 3 instrumentos principais que a gente precisa saber ler são, primeiro, o balanço patrimonial, que é tipo uma foto da saúde financeira, mostrando o que a empresa tem e o que ela deve. Depois, a demonstração de resultados, que é como um filme, mostrando se deu lucro ou prejuízo. E por último, a demonstração de fluxo de caixa, que monitora o combustível de verdade, o dinheiro que entra e sai. Então, a contabilidade fornece os dados, os números ali nos instrumentos, e a área de finanças usa tudo isso para tomar as decisões que vão maximizar o valor da empresa. É aqui que se decide se é hora de acelerar, frear ou talvez mudar a rota para otimizar a viagem toda. Certo, tudo certo com os instrumentos. Vamos então para o terceiro pilar, que é sobre o que faz tudo isso andar, construindo o motor da empresa, o que de fato move o veículo. A resposta é bem direta: pessoas e processos. Um negócio funciona com base na sua equipe, o que chamamos de comportamento organizacional, e também na eficiência dos seus sistemas, ou seja, as operações. E aqui tem um exemplo brilhante de como a gestão de pessoas é fundamental. De um lado, a teoria X, que parte do princípio que as pessoas são preguiçosas e precisam de controle. Do outro, a teoria Y, que acredita que elas são criativas e automotivadas. A maneira como a liderança enxerga a equipe define totalmente o motor da empresa. Ou ele vai ser autoritário, ou ele vai ser participativo. Certo, mapa na mão, instrumentos checados, motor roncando. Agora falta a parte que une tudo isso, o quarto e último pilar, pilotando com estratégia. A estratégia grande cola, ela pega as informações do mercado, ou seja, o mapa, os números da empresa, os instrumentos e a capacidade da equipe dos processos, o nosso motor, e usa tudo isso para fazer escolhas. E qual o objetivo? Criar uma vantagem competitiva que se sustente ao longo do tempo. É aqui que se decide para qual destino ir e qual o melhor caminho para vencer a corrida. E uma ferramenta clássica para essa análise são as 5 forças de Porter. Ela ajuda a mapear o cenário competitivo. Qual é a ameaça de novos concorrentes e de produtos substitutos? Qual é o poder de barganha dos compradores e dos fornecedores? E, por fim, qual a intensidade da rivalidade entre quem já está no jogo? Responder a isso tudo ajuda a definir a rota para o sucesso. E com isso,
a gente chega ao final da nossa jornada. Este é o nosso diploma de 5 minutos. Resumindo então, a grande sacada é esta. O framework de um MBA se baseia em 4 ações. Primeira, ler o mapa para entender o mercado. Segunda, checar os instrumentos para conhecer a saúde financeira. Terceira, construir o motor com pessoas e processos eficientes. E quarta, pilotar com estratégia para criar uma vantagem real e duradoura. Pronto, o kit de ferramentas de um MBA está apresentado. A pergunta que fica no ar é, com essas lentes, com esse novo jeito de olhar, qual desafio de negócio seria o primeiro a ser analisado?